Bom, toda a base axiomática da matemática ela é demonstrável. Ponto. Ou pelo menos é possível a gente dizer que certas coisas não são possíveis de se demonstrar. Isso também é verdade. E falar sobre técnicas de demonstração, falar sobre demonstrações é quase tão importante do que demonstrar as propriedades do sistema que a gente está trabalhando, do sistema de inferência, do sistema matemático qualquer, seja na área de geometria, teoria dos números, álgebra, qualquer área, né? Teoria dos jogos, por que não? E o objetivo do vídeo de hoje é trazer um tipo de demonstração, uma técnica de demonstração, que é a demonstração por contrapositiva, que geralmente é deixada de lado. Não, em aulas sobre técnicas de demonstração tem, mas geralmente a gente não utiliza muito as técnicas por contrapositiva, até por não ter tantos exemplos assim clássicos como nos outros tipos de demonstração, como demonstração por absurdo, demonstrações diretas e por aí vai. Então o objetivo de hoje é falar um pouco sobre as técnicas de demonstração por contrapositiva. Bom, então basicamente quando a gente está falando de técnicas de demonstração por contrapositiva, a gente vai trabalhar com proposições do tipo se, então, né? Se P, então Q. P e Q são proposições simples quaisquer. Então, a demonstração por contrapositivo, né? A contrapositiva vai dizer que uma proposição do tipo se P, então Q, ela é equivalente a uma proposição do tipo se não Q, então não P. Então, eu nego as duas proposições simples, né? P e Q, e inverto a ordem, né? Então, repare, se P, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Tá? Troquei a ordem. Só que para trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com um exemplo clássico, né? Quando a gente está trabalhando com demonstrações por contrapositiva. E antes a gente também vai ver por que a contrapositiva funciona, né? Por meio da tabela verdade. Bom, eu construí essa tabela verdade aqui, que não está tão bonita aos olhos, mas ela está rica em informações, para mostrar por que a contrapositiva é válida, né? Por que uma proposição do tipo se P, então Q é equivalente a uma proposição do tipo se não Q, então não P, como eu disse há pouco. Bom, construindo a tabela verdade, né? Eu suponho que se você está nesse vídeo, você consiga construir uma tabela verdade. Então aqui eu tenho os valores possíveis para P e Q. Aqui eu construo, né, pela definição, a condicional nos dá isso aqui. Então ela só é falsa quando eu vou partir de uma verdade e chego numa falsidade. Então ela é falsa. A negação é simples, né? É só inverter os valores lógicos, né? Se aqui é V, aqui vai ser F e etc. E aí aqui eu construo a condicional da se não Q, então não P, né? Então lembra, só é falso, a condicional só vai ser falsa quando eu parto de uma verdade para uma falsidade. Ou seja, se eu partir de uma verdade para uma falsidade, eu também tenho uma falsidade. Agora perceba que nas duas colunas, na coluna do se P, então Q, e na coluna do se não Q, então não Q, ou do se não Q, então não P, elas são equivalentes, têm os mesmos valores lógicos, ó, V, F, VV. VF, VV. Então, eu estou dizendo que essas duas proposições compostas, elas são equivalentes, elas possuem os mesmos valores lógicos. São equivalentes. Ou seja, se eu quero demonstrar uma proposição do tipo se P, então Q, eu também posso demonstrar a proposição do tipo se não Q, então não P, que vai ser a mesma coisa. Porque às vezes eu vou tentar demonstrar isso aqui e eu não vou conseguir por uma demonstração direta. Então eu posso recorrer para contrapositivo e ver o que dá. Vamos ver um exemplo? Um exemplo que é bem legal. Por exemplo, esse tipo de demonstração aqui é muito simples, é uma demonstração direta. Se n é ímpar, n ao quadrado é ímpar, né? N sendo um número inteiro. A gente está trabalhando no conjunto dos números inteiros. A demonstração direta é simples, todo mundo sabe como é que faz, né? Um número ímpar ele é da forma 2k mais 1, né? Porque ele deixa resto 1 na divisão por 2, para todo k inteiro. Então quer dizer que n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado, né? Que quando eu expando essa potência aqui, vai ficar 4k ao quadrado mais 4k mais 1.
Colocando 2 em evidências, eu tenho isso. 2 vezes alguma coisa mais 1, que é justamente a definição de um número ímpar. Então, eu parto do seguinte: se n é ímpar, eu chego que n ao quadrado também é ímpar. Demonstrei a minha proposição, né? Então, como queríamos demonstrar. CQD. Certo? Mas e se fosse o contrário? Bom, se eu tenho um contrário, eu encontro um problema. Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Eu não consigo demonstrar diretamente, eu estou trabalhando com números inteiros. Então, quando eu for fazer essa raiz aqui, quando eu vou trabalhar com a forma genérica de um número ímpar, eu vou encontrar certos problemas. Então, eu posso recorrer ao método da contrapositiva. Então, eu vou já dividir aqui as duas proposições. A minha primeira proposição P é n é ímpar, n ao quadrado é ímpar. E a minha proposição Q é n é ímpar. Então, eu tenho uma proposição do tipo se P, então Q, né? Então, tem uma proposição desse tipo aqui. Se P, então Q. Lembrando que esse operador aqui que a gente está trabalhando é a condicional, né? É se, então. O famoso se, então. Bom, o que o método por contrapositiva diz? Que uma proposição do tipo se P, então Q, ela é equivalente a uma proposição do tipo se não Q, então não P. Eu só inverto a ordem das duas e nego as duas, né? Lembrando que esse operador aqui é a negação. Bom, então qual é a negação de quê? Qual é a negação de n é ímpar? O contrário disso é n é par. Simples. E qual é a negação de n ao quadrado é ímpar? Fácil. N ao quadrado, n ao quadrado é par. Então agora eu demonstro essa proposição aqui. Essa proposição aqui é muito fácil de demonstrar, a gente consegue. Se eu demonstro essa, automaticamente eu demonstro essa aqui, porque as duas são equivalentes, é o que diz a contrapositiva. Bom, e para demonstrar isso aqui é muito fácil, ó. Se n é par, então n é da forma 2k, e n ao quadrado é da forma 2k, tudo isso ao quadrado. Isso aqui fica 4k ao quadrado, que fica 2 vezes alguma coisa, que é a forma de um número par, né? Lembrando que k tem que ser inteiro. Então, se eu acabei de demonstrar, ou tanto que foi fácil, muito mais fácil demonstrar isso aqui. N é par, então n ao quadrado é par. Demonstrei aqui, como queríamos demonstrar. Mas, Pablo, eu acabei de demonstrar foi outra coisa. Sim, eu demonstrei outra proposição. Só que, logicamente, né, os valores lógicos dela são equivalentes, como foi mostrado naquela tabela verdade lá. Então, demonstrar essa proposição aqui que a gente acabou de demonstrar é a mesma coisa de demonstrar essa aqui. Então, aí você conclui se isso aqui é verdade, aquilo lá também é verdade, por essa aqui ser a contrapositiva daquela primeira. Certinho? Valeu!